tema referências literárias, né, que foi pensado para essa tarde, né, dentro do Encontro Filhos da África, que é o nosso encerramento, né, de trabalhos da UCPA ao longo do ano. Eu, por convite do irmão, sugestão do irmão, para pensar sobre um autor, né, eu me propus aí, né, junto com os outros irmãos, a essa contribuição. Enquanto o irmão começou a falar, eu estava falando, me ocorreu assim, eu constatei a série de coincidências, né, que se dá, né, que se deram, que se dão e que se dá na abordagem desse trabalho e, na verdade, na luta que a gente trava contra essa situação, né, que nós enfrentamos aqui no Ocidente e nessa proposta de país chamado Brasil. Então, o CPA vem cumprindo aí o seu papel diante desse enfrentamento, né? E esse tema é um tema bastante próximo, né? Uma vez que dentro da UCPA a gente trabalha a partir da Griot, que é uma livraria de temas e autores afro, onde a gente tem a presença do irmão Isaac aí, que foi um dos sócios nosso diante na caminhada difícil, né? Que é qualquer ação que a gente se propõe a tocar. Então aí é o 10º, que encontro que é Filhos da África? 11º Filhos da África, né? Nossas referências literárias. James Baldwin. E coincidência ou não, eu também dedico esse trabalho ao nosso irmão Diop, que está na sua caminhada de encontro com ele mesmo, né? De encontro, que foi o primeiro irmão nosso a abordar esse autor e, antes de qualquer coisa, né, esse elevado ser humano, lutador, guerreiro, James Baldwin. Então é dedicado ao irmão Job Kennedy, né, esse trabalho. Assim, eu vejo que nesses tempos que nós estamos, acho que até se mudou um pouco a concepção de se abordar determinados temas, porque com o advento de internet e tantas outras formas, é até muito fácil para uma pessoa interessada adquirir informação sobre qualquer pessoa consagrada ou clássica, ou até tema, né? Eu acho que ali com uma tecla você consegue uma série de informações e tal. Nesse sentido, eu acho que acaba sendo valorizado a leitura, a interpretação e o encontro que cada um tem com esses ícones, né? Então, foi mais ou menos por aí que eu procurei pautar aí o meu trabalho, e é onde eu vou estar contribuindo, passando aí as informações. Que eu até interpreto como uma leitura individual compartilhada, né? Uma vez que
para o interessado, ele tem esses dados muito à mão. E para quem não é interessado, mesmo sendo despejado goela abaixo, a pessoa não vai desenvolver, né? Então, é uma, é uma paixão, assim, o que vai ser colocado sobre o James Baldwin, né? Uma vez que a informação pontual dele, felizmente hoje, é de fácil acesso. Um homem, né? Ele é determinado pelo seu meio. Sempre é uma questão enorme separar a obra do artista, né? O artista de sua obra, o homem de sua obra, mas cada vez mais eu vejo que não há dúvida que o meio, que a obra do homem é em grande dimensão a sua experiência existencial de vida. Tanto é que nunca é demais repetir que Machado de Assis, um homem e o maior autor brasileiro, nascido no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, ele traz todo esse significado acrescentado de sua trajetória de vida. Dostoiévski, como foi citado aqui também, e realmente tem uma série de pontos em comuns, uma série de coisas que tanto a Lima Barreto quanto a outra a gente pode dizer, é um homem da Rússia, né, onde foram dados alguns elementos sobre ele, que a obra dele é constituída a partir desta vivência, né? James Baldwin não seria diferente. Nascido no Harlem, né? Na década de 20, ele vai refletir o que nós vamos desdobrar logo à frente, toda essa experiência. Garcia Marques na Colômbia, James Joyce na Irlanda, Warsaw Inca na Nigéria. Essas pessoas inevitavelmente têm suas obras a partir dessa essência. Sendo assim, James Arthur Baldwin, né, nascido em 2 de agosto de 24, ele foi um escritor onde ele abordou romances, poesia, peças teatrais, ensaios, e embora ele sempre privilegiou a questão do romancista, ele foi consagrado e conhecido, sim, pelos seus ensaios. Os seus ensaios é a sua grande obra que impacta a humanidade. Aqui, dentro desse conceito das questões pessoais de abordagem de um ícone, eu faço uma observação aonde eu considero, né, ter tido o privilégio de ler James Baldwin sem saber que ele era negro. Eu acho que isso é uma coisa muito rara, né? Nos dias de hoje, pode ser que ainda aconteça e tal, e comigo aconteceu isso. Não consigo avaliar o peso, né, desse significado, porém é um dado assim bastante considerável, principalmente no nosso meio. Lá no meu ginásio, no início da década de 70, começou um burburinho entre pessoas interessadas já em leitura, literatura, que havia um livro na biblioteca do ginásio, Miguel Vieira Ferreira, na zona norte de São Paulo, Vila Maria, onde tinha um livro onde falava de homossexualidade, que era um romance, que tinha uns temas totalmente herméticos para aquele momento, e esse livro
foi alvo de várias consultas a nível de curiosidade na biblioteca do colégio. Esse livro é o livro Giovanni, né? Escrito por James Baldwin em 1950, a partir de 53. A gente, como eu digo, é bastante simples hoje conseguir a data exata da publicação. E James Baldwin, quem ele foi? Foi o irmão mais velho de uma família de 9 irmãos. Né? Um dado que é bastante chocante para mim é quando, em suas várias biografias, análise de sua vida, ele cita que ele teve a formação literária por ele ser o mais velho de 9 irmãos, segurando um irmão em um dos braços e um livro no outro braço, na outra mão. Daí a gente pode perceber a determinação, né, de uma pessoa quando ela quer alguma coisa, que não há praticamente barreira para o ser humano que se propõe a ser. Ele, mais velho, de 9 irmãos, em uma família de extrema miséria, a paixão literária dele era tal que ele viveu boa parte da sua formação nessa situação. Enteado, né, de um padrasto definido praticamente como tirano, né, ligado às igrejas pentecostais do Harlem. Ele teve sua formação cristã por esse viés e seria o que hoje chamamos aí de um pastor mirim. Ele é conhecido como um garoto que aos 12, 13, 14 anos fazia preleções totalmente arrebatadoras, né, nas igrejas ali do Harlem. Crescendo desta forma, com 24 anos, portanto em 1948, ele se muda para a França. É colocado como sendo, fugindo de um ambiente totalmente opressor, né, pela questão racial e pela questão sexista, sexual, já pelo fato dele se reconhecer como homossexual. Ele muda para a França em 48 e é lá na França que ele lança o seu primeiro livro, né, no Caminho da Montanha, um romance, e logo em seguida, assim, em 53, é lançado o livro que já foi citado. Ele tem uma preocupação o tempo todo de ser um autor universal, né? Ele, estando na França, ele tem esse conceito, né, de que ele vai escrever para a humanidade, tanto é que nesse livro dele todos os personagens são brancos, né? Ele passa um tempo na Suíça, vive um tempo na Turquia, mas sempre ligado aos Estados Unidos, a Nova York, ao Harlem, tal, que é sua origem. Na década de 60, inevitavelmente, né, ele tem o seu envolvimento nas lutas pelos direitos civis dos afro-americanos, né? Ele, na minha avaliação também,
né, humildemente, mas eu fiz uma avaliação, eu leio ele como um filho de Oxalá, visto a abrangência de personalidades, de caracteres, de tipos psicológicos que ele consegue transitar com uma enorme facilidade, com um ganho que ele reverte para o nosso povo, né, e para o seu povo ali naquele momento, de uma forma bastante tranquila. Então, Malcolm X, na biografia de Malcolm X, ele é citado como uma das pessoas que Malcolm X bastante admirava, né? Então, no epílogo da sua biografia, Malcolm X diz que ele é tão inteligente que confunde o homem branco com as palavras que põe no papel. Em outra ocasião, Malcolm X comentou o respeito de Baldwin. Ele perturbou o homem branco mais que qualquer outro, à exceção do venerável Elijah Muhammad. Essas são palavras de Malcolm X em relação a James Baldwin. Ele teve contatos com Elijah Muhammad, que nós conhecemos aí a partir, né, da nação do Islã americana, e em um momento que ele é questionado por Elijah Muhammad, o que ele foi depois dele ter sido um pregador, né, cristão, de ter continuado essa trajetória da vida dele, e ele diz que hoje ele é um escritor, né? Somente isso, entende-se, né, com essa resposta, a abrangência e o fervor que ele colocava e o valor que ele dava à literatura. No livro A Próxima Vez o Fogo, né, The Next Fire, que é um trecho bíblico, né, após o dilúvio, da próxima vez o fogo, ele é onde ele aborda toda essa relação com a nação do Islã, que foi determinante, né, para a luta dos negros americanos e em todo o mundo a partir daí, na década de 60. Ele também cita que talvez ele não seria James Baldwin se não fosse um mentor que ele encontra, né, ali a partir dos 14 anos, antes dele viajar para a França, em Nova York, que é o pintor Belfort Delany, né? É um artista plástico que, a partir do momento que eles têm contato, ele passa a ter uma enorme admiração por ele, e ele cita com as seguintes palavras este mentor dele. Ele cita que, para mim, né, ele tornou-se um exemplo de coragem, integridade, humildade e paixão, né? Um homem de absoluta integridade, aonde ele faz essa afirmação que sem esse mentor, e aí a gente vê a importância que tem, né, pontualmente determinadas pessoas sobre a personalidade e a vida até de um outro, né? Ele foi capa, em função de todo esse ativismo intelectual dele, da revista Time em 1963, né? E, como eu disse, ele, no período de luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, ele transitou por todos os grandes pensadores, ativistas, intelectuais dessa época, e definia
como sendo esse período a última rebelião escravista que se dava ali na América. A sua obra é uma obra bastante extensa, como eu disse, que aborda aí a poesia, romance, ensaios e os seus trabalhos, que poderia se dizer, né, o trabalho de conclusão de sua obra foi um livro de poesia, né, o James Blue, e um ensaio sobre um período na década de 80, onde foram assassinadas uma série de crianças em Atlanta. A nossa escritora Toni Morrison, né, organizou 2 grandes volumes de suas obras, né, que foram publicadas até recentemente, e algo que é muito forte em James Baldwin são suas citações também, né, onde ele coloca que em qualquer parte do mundo a polícia sabe muito bem quem é o seu patrão, né, e que a consciência que ele tem de que nem tudo que se enfrenta pode ser vencido, porém nada é vencido sem que seja desafiado e enfrentado, né? Era um homem verdadeiramente fantástico, né? Porque o irmão, com uma série de dificuldades, era um homem de pequena estatura, com essa origem pobre, próxima de miséria, e que enfrentou, né, essa série de situações todas e se consagrou como um escritor universal. Há uma série de homenagens feitas a ele, né? A poeta Maya Angelou, né, cita ele em sua biografia. O Abdias Nascimento, né, quando do seu falecimento, citado aqui no nosso boletim informativo número 17 de dezembro de 2003, no trabalho do nosso irmão Job, cita que a inteligência, e particularmente a inteligência preta, está de luto. Baldwin era um grande homem que penetrou a fundo na alma do ser humano preto através de seus livros. Eu acredito que esses seriam os tópicos que eu mais gostaria de salientar aí no trabalho, né, na obra do nosso irmão James Baldwin. E como eu coloquei, a minha ideia foi passar uma visão mais de tópicos de encontro, né, entre eu pessoalmente e a figura de James Baldwin e o seu trabalho, do que propriamente fazer um levantamento mais de informação sobre ele, que hoje nós temos bastante fácil na própria internet. Recolhi algumas coisas aonde não vi distorções, né, como se corre o risco de muitas vezes ter, né,
onde focaliza bem a obra dele e os livros aonde é feito referência a ele. Então acho que é esse o conteúdo e daí está aberto para discussão ou perguntas ou comentários que a gente possa fazer juntos. Ô Zé Luiz, deixa eu perguntar, você falou numa terra estranha? Não, então, como eu falei, eu não pontuei as obras dele, porque tem aí, mas tem aqui uma terra estranha, tem um ano que foi lançado, que tem toda a obra dele aqui, mas é para isso mesmo. Tem uma terra estranha, então, Um Homem Me Espera, Marcas da Vida, então, tem uma seleção aí, como eu falei, bateu com outras tantas que eu vi, mas é Giovanni em 56, Pelas Praças Não Terás Nome, que também tem notas sobre filhos nativos, em 61, né? Numa Terra, Another Country, que é de 62, uma série de ensaios, o Da Próxima Vez o Fogo, que é no calor da luta, que é em 63, né? Peças teatrais, como Blue Mr. Charlie, que é de 64, enfim, uma série de outros, né, trabalhos dele que vem se desenvolvendo aí até o ensaio sobre a questão das mortes infantis aí já na década de 80.